Boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa live. E nesta live de hoje vamos dar continuidade aos novos caminhos para a enfermagem. Então é uma live que nós vamos estar sempre trabalhando aqui e falando sobre os novos caminhos para a enfermagem. Então você enfermeiro, enfermeira, acadêmico de enfermagem, que deseja aí conhecer um pouco mais da nossa área de atuação e que queira empreender na enfermagem, essa live é justamente para a gente estar trabalhando sobre esses novos caminhos para a enfermagem, tá? Na live anterior eu falei um pouquinho sobre a legislação, sobre a lei do exercício profissional. E hoje vamos dar continuidade falando um pouquinho ainda sobre essa parte da legislação, dando continuidade aqui à nossa lei, que é a Lei 7.498 de 86. Ele tem algumas coisas assim que chamam muito a atenção aqui em particular, tá? A primeira coisa que fala aqui é sobre a questão de quem é enfermeiro, né? Então no artigo 6º fala de quem é enfermeiro, e aí dentro desse trabalho de falar quem é enfermeiro, quem pode exercer a função de enfermagem, nós temos ali no artigo, deixa eu só conferir aqui direitinho o artigo, tá? Para falar para vocês com propriedade, tá? Nós temos aqui no artigo 4º, ele fala o seguinte, que a programação de enfermagem inclui prescrição da assistência de enfermagem. Isso é muito interessante para o nosso conhecimento. Então, olha só, no artigo 3º ele fala sobre o planejamento e programação das instituições, serviços de saúde, e fala no artigo 4º que a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. E aí lá na frente, no artigo 11º, a linha I e J fala o seguinte, que o enfermeiro ele é privativo, a consulta de enfermagem. Então muita gente às vezes me pergunta assim, mas enfermeiro ele pode realizar consulta, né? Enfermeiro ele faz clínica, né? Faz a avaliação clínica? Com toda certeza. Então está dentro lá da prescrição da atividade privativa do enfermeiro a consulta de enfermagem. E quando nós linkamos isso daí, a atividade do Pilates com a atividade de clínica, de avaliação, muitas vezes tem enfermeiro que fica assim na dúvida, mas eu enfermeiro eu posso realizar avaliação? Né? Será se eu tenho capacidade técnica, científica para realizar uma avaliação? Então, dentro da nossa profissão, na lei do exercício profissional, deixa lá claro que é privativo do enfermeiro a consulta de enfermagem. E muitas vezes a gente fica assim na dúvida, bom, o que é a consulta de enfermagem? Vamos parar um pouquinho e pensar que o enfermeiro, na atenção básica, né, lá na atenção primária à saúde, ele faz consulta de enfermagem. É o enfermeiro que vai lá fazer a consulta e a prescrição também dos cuidados de enfermagem e também prescrição de algumas medicações conforme seja o protocolo da instituição, né? O protocolo de acordo com as normativas do Ministério da Saúde. Então isso é muito importante quando passamos a entender o poder que é a consulta de enfermagem, e essa consulta ela vai muito além, porque ela abrange também os consultórios e clínicas privadas, tá? Então eu posso trabalhar também na minha clínica de enfermagem. Além disso, é privativo do enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem, e aí onde vem um leque muito importante, tá? Um parênteses muito importante sobre essa prescrição da assistência de enfermagem. Por quê? Porque quando a gente fala de prescrição da assistência de enfermagem, estamos falando de processo de enfermagem. E lá dentro do nosso conselho, do Conselho Federal de Enfermagem, no âmbito lá das resoluções, vale lembrar que a resolução, ela entra aí como um efeito de lei para a gente. E na resolução 358 de 2009, ela fala sobre o processo de enfermagem, tá? Mas antes de entrar nesse aspecto do processo de enfermagem, já que estamos falando aqui um pouquinho da enfermagem voltada aqui para o método Pilates, eu não poderia deixar de falar sobre a resolução 675. Na resolução 675 de 2021, ela fala sobre a autorização do enfermeiro na prática do Pilates, tá? E eu vou pegar um artigo aqui especial, tá, da resolução, que ele fala o seguinte, olha só. Primeiro ponto, que é o artigo 1º, que fala que é privativo do enfermeiro. Então, dentro da equipe de enfermagem,
A prática do Pilates ela é privativa do enfermeiro, dentro da equipe de enfermagem, que isso fique bem claro, tá? Então, dentro da equipe de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro. E aí ele fala o seguinte, lá no artigo 2º, tá? No artigo 2º, ele fala o seguinte, que no artigo 1º, parágrafo único, ele fala o seguinte, que o enfermeiro deverá realizar o processo de enfermagem conforme resolução vigente do COFEN. Quando ele fala aqui que o enfermeiro ele deve realizar o processo de enfermagem conforme a resolução vigente, está falando justamente da resolução 358 de 2009, que fala sobre o processo de enfermagem, que está em concordância com a Lei 7.498, né, de 86, lá nas ações privativas do enfermeiro, no artigo 11º, que fala sobre, na linha I, fala sobre a consulta de enfermagem, e na linha J fala sobre a prescrição da assistência de enfermagem. Então, gente, é importante eu saber fazer essa analogia, saber direcionar, conhecer a minha legislação e saber aquilo que eu sou obrigado, que eu tenho por obrigatoriedade, estar realizando. Então, dentro da prática do Pilates, na atividade de consulta e avaliação de enfermagem no método Pilates, eu também tenho a obrigatoriedade de realizar o processo de enfermagem, que deixa bem claro dentro da resolução que aprova aí a prática do enfermeiro dentro do método Pilates. E se tratando da resolução vigente, é justamente a resolução 358 de 2009. E o que essa resolução ele fala, na verdade, né? O que ela vem trabalhar? Então, assim, é uma resolução bem grande, mas fala que, no artigo 1º, que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático. O que é isso, né? Ele deve ser direcionado, ter um passo a passo para poder seguir, né? Em todos os ambientes, públicos ou privados, ao qual ocorre o cuidado do profissional de enfermagem. Então, olha só como ele é amplo esse artigo 1º da Resolução 359. Ele deixa claro que, independente se é instituição pública ou privada, eu, enfermeiro, sou obrigado a realizar o processo de uma forma sistemática, tá? Independente. Se a instituição ela é pública ou privada, independente de qualquer coisa, qualquer local que eu exerça o cuidado de enfermagem, eu tenho que realizar o processo de enfermagem. E se falando do processo de enfermagem, tem a autora lá que é a Wanda de Aguiar Horta, que ela fala bastante sobre a sistematização da assistência de enfermagem. É muito importante a gente dar uma olhadinha nisso daí, tá? No parágrafo 1º, né, ele fala o seguinte, que todas as instituições, né, instituições de internação hospitalar ou qualquer instituição prestadora de serviço ambulatorial de saúde, domicílio, escola, né, associação, qualquer entidade que exerça a função como enfermeiro, eu tenho que realizar esse processo, né? E que esse processo ele deve ser realizado independente, tá? Então, o que caracteriza esse processo? Ele também vai falar um pouquinho sobre o que caracteriza. Então, o artigo 2º, o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Quais são essas 5 etapas? Isso aqui que eu estou falando para vocês está dentro da resolução 358, que trata sobre o processo de enfermagem. Então, lá no artigo 1º ainda, no parágrafo 2º, inciso 1, vai começar a falar aí sobre as 5 etapas então, olha só. E a primeira dela, quando se fala dessas etapas do processo de enfermagem, é a coleta de dados, né? E o que nós temos aí na coleta de dados? A coleta de dados nada mais é do que o histórico de enfermagem. É o processo deliberado, sistemático e contínuo, né? Realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, né? Que tem por finalidade a obtenção
de informações sobre a pessoa, a família, a coletividade humana ou sobre suas respostas de um dado momento do processo de saúde e doença. Então, assim, dentro desse processo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colher informação, é saber exatamente de que se trata, né? Fazer uma entrevista ali, uma coleta de dados daquele meu cliente, para saber o que eu vou tratar, o que eu vou trabalhar, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo com esse processo, né? A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. O que caracteriza esse diagnóstico? É um processo de interpretação e argumento dos dados coletados na primeira etapa. Quer dizer o quê? Eu vou fazer a entrevista, nessa coleta de dados, nessa anamnese que eu vou estar realizando ali com o meu cliente, eu vou correlacionar com o diagnóstico que eu vou fechar desse cliente, né? Então, assim, vou agrupar ali aqueles dados coletados e vou começar a pensar em que tipo de diagnóstico ele vai se enquadrar, né? Então, a interpretação desses dados que vai culminar na tomada de decisão sobre os conceitos ou diagnóstico de enfermagem que representa com mais exatidão, né, a resposta ali que a pessoa está dando referente àquela coleta de dados, né? E aí, a partir daí, com essa base, eu vou selecionar as ações ou intervenção na qual o objetivo é alcançar algum resultado com isso, né? Então, assim, depois que eu realizei a coleta, que eu penso no que essa coleta ela vai me trazer de relevante para eu fechar esse diagnóstico, aí eu vou realizar o planejamento, né? Então, vamos fazer uma analogia agora diretamente. O áudio está ok? Voltou? Tá. Então, olha só, relacionando diretamente com o método Pilates, eu posso primeiramente coletar os dados perguntando, por exemplo, para o meu cliente qual o objetivo que ele tem com o método Pilates. Então, quando ele chega na minha clínica, aqui no meu consultório, no meu atendimento como enfermeiro, eu vou perguntar assim, bom, qual o seu objetivo com o Pilates, né? O que te levou a buscar o método Pilates? Isso é muito importante. A nossa live ela teve que ser interrompida porque chegaram aqui alguns alunos, fui iniciar aqui uma aula, tá? Os alunos que anteciparam um pouquinho, mas vamos voltando aqui para a nossa live, tá? Nossa live nós estamos falando sobre os novos caminhos aí para a enfermagem, tá? E dentro desses novos caminhos eu estava falando sobre o Pilates na enfermagem. Então eu estava falando para vocês o seguinte, sobre a Lei 7.498 de 86, que fala sobre o regimento aí, que é a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Eu falei para vocês o seguinte, que lá no artigo 4º, ele fala que a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. E aí eu falei também que lá no artigo 11º, né, ele vai falar sobre a consulta de enfermagem e sobre a prescrição de enfermagem. Então, até então, eu estava fazendo aí a conexão entre a nossa legislação, falando um pouquinho sobre a atividade privativa do enfermeiro e que cabe ao enfermeiro o processo de enfermagem, a consulta e a prescrição da assistência de enfermagem. Isso daí é privativo do enfermeiro, tá? E associando isso daí à questão do Pilates, eu estava falando o seguinte, que nós temos a resolução 675, que é a resolução que estabelece aí a ação do enfermeiro dentro do método Pilates. E lá na resolução 675, ela fala o seguinte, lá no artigo 1º, ela fala sobre a atuação, que dentro da equipe de enfermagem ela é privativa do enfermeiro. Deixando isso claro, gente, olha, quando eu falo da resolução 675, estamos falando aí que é relacionado à equipe de enfermagem, tá? E não que é exclusivo. Então, dentro da equipe de enfermagem, ele é exclusivo do enfermeiro a prática do Pilates. E aí, fazendo esse link com a nossa legislação e com a questão do processo de enfermagem, aqui no artigo aqui na resolução 675, fala o seguinte, que
que o enfermeiro ele deverá, tá, no parágrafo único ele fala que o enfermeiro ele deverá realizar o processo de enfermagem conforme a resolução vigente do COFEN. E quando fala dessa resolução vigente, ele está falando justamente da resolução 358 de 2009, que é a resolução que trata aí do processo de enfermagem, da avaliação de enfermagem. Então eu falei um pouquinho sobre o processo, como ele deve ser realizado, né, de um modo aí deliberado, e falei também que o processo de enfermagem ele segue aí 5 etapas interrelacionadas. Quais são elas? O primeiro eu falei que seria a coleta de dados da enfermagem, e aí muita gente pergunta, o que coleta é isso? O que é isso? Nada mais é do que o processo de enfermagem, tá? Nada mais é aí do que a questão da entrevista, né? Então, quando eu falo do processo de enfermagem, que é uma das primeiras etapas, estamos falando aí da entrevista, da coleta de dados. E dentro do método Pilates, como é que se caracteriza essa entrevista? Nada mais é do que você realizar essa primeira anamnese, essa primeira coleta de dados, que eu falo o seguinte, eu inicio pelo histórico pessoal, tá? O que trouxe aquela pessoa a vir para o método Pilates, se ela tem alguma comorbidade, se tem alguma patologia de base, né? Se tem alguma doença crônica, e aí eu faço todo o histórico também familiar, para avaliar se tem ou não correlação do processo familiar com o processo pessoal, saúde e doença. Em cima disso, vamos iniciar o diagnóstico de enfermagem. Esse diagnóstico nada mais é do que o processo de interpretação, né, o agrupamento de dados, que é coletado justamente nessa primeira etapa, que é essa etapa aí da entrevista, de conhecer o seu cliente, né, de conhecer o seu paciente e saber qual é o objetivo dele com o Pilates, quais são as suas principais queixas, quais são aí as suas comorbidades, se essa pessoa ela tem aí, por exemplo, uma obesidade mórbida, ou se tem aí uma alteração da pressão arterial, ou se tem dificuldade de marcha, ou se tem alguma alteração de cunho neurológico, ou se tem uma hérnia de disco, ou se está buscando Pilates para uma correção postural. Então, dentro dessa primeira avaliação, dentro dessa entrevista, eu vou traçar o meu diagnóstico, vou traçar os meus planos, aquilo que eu vou buscar, né? Então, o diagnóstico nada mais é do que eu realizar o agrupamento dos dados coletados, né, nessa primeira etapa, e depois isso daí vai culminar na minha tomada de decisão sobre os conceitos, sobre aqueles conceitos que foram levantados aí nessa primeira etapa, tá? Depois do diagnóstico de enfermagem, nós temos aí uma outra etapa que é o planejamento de enfermagem. Então, o planejamento ele é justamente o que? A determinação, né, dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que são realizadas em face à resposta daquela pessoa, daquele diagnóstico que você fez. Então, o que é isso, na verdade? Eu vou planejar as minhas ações. Por exemplo, dentro do Pilates, eu recebi aqui um cliente que está que buscou o Pilates por uma questão de correção postural. Então, dentro dessa correção postural, eu vou fazer uma avaliação. Tem mais alguma coisa que está associada a essa alteração da correção postural? É uma situação que pode ser congênita, por exemplo? É uma situação que foi um vício adquirido devido a uma postura inadequada do uso, por exemplo, de um celular, de um tablet, ou da forma que a pessoa fica muito tempo ali na frente do computador realizando atividade? Então, tudo isso daí eu vou avaliar, né? Então, frente a isso, eu vou traçar aí o planejamento de acordo com os dados coletados. Então, assim, o que eu quero resolver, de que forma eu vou resolver esse problema, né? Então, eu vou traçar aí o plano de ações ou intervenção que eu vou fazer para conseguir corrigir isso daí. Digamos que o meu cliente ele tem aí uma postura inadequada e eu percebo durante a minha avaliação que é relacionada à questão de posicionamento de pé, da caminhada, né? Da troca de marcha, da forma de pisar. Então eu vou traçar o quê? A minha meta vai ser corrigir a pisada desse cliente
para consequentemente eu alcançar uma correção postural. Então é importante eu fazer a anamnese, né, fazer essa coleta de dados, fazer o diagnóstico daquilo que, de acordo com as informações que eu coletei, e aí depois desse diagnóstico eu vou traçar o meu planejamento, né? Então eu vou planejar as ações dentro do, se for no caso do Pilates, dentro do método Pilates, aquilo que eu quero alcançar de resultado para o meu paciente, né? E aí vem a implementação, que é o quê? Que é a realização das ações ou intervenção que foi determinada aí no planejamento de enfermagem. Então, por exemplo, eu imaginei aí desenvolver uma série de atividades para correção postural. Então agora entra na fase aí de implementar. Então eu vou implementar as ações que eu tracei. É onde eu vou realizar aí um planejamento dos exercícios propostos, né, para alcançar aquela meta que eu quero, e vou iniciar com esses exercícios. E dentro desses exercícios eu vou avaliar se está tendo um resultado positivo ou se eu tenho que mudar a minha conduta, né? E aí dentro desse processo é que entra o quinto processo, que é a avaliação de enfermagem, né? Que é um processo deliberado, sistemático, contínuo, de verificação de mudanças na resposta da pessoa, né? Da família ou coletividade, depende do que você vai estar trabalhando. Então, quando eu falo aqui que a verificação de mudança nessas respostas é o que? Eu vou avaliar se o método, se a implementação, se o meu planejamento ele está sendo eficaz. Porque se ele não for, eu vou mudar esse planejamento, né? É o momento de eu estar realizando a avaliação e dentro disso fechar as etapas aí do processo de enfermagem, tá? Então, lembrando que o processo de enfermagem vai muito além disso. É só um gancho falando aí um pouquinho das 5 etapas aí básicas, né, que são as etapas referentes aí à coleta de dados, são as etapas aí que são interrelacionadas para o processo de enfermagem e que vale ressaltar aí todo aquele manual da Wanda de Aguiar Horta, por exemplo, que vai estabilizar aí desde a sistematização da assistência de enfermagem, a implementação aí do processo, a forma que eu vou conduzir esse processo para que consiga atingir o meu objetivo. Então, o processo de enfermagem ele está presente não só dentro do Pilates, mas em todo o processo de assistência da enfermagem. Então, onde eu tenho o profissional, o enfermeiro, exercendo aí a função de enfermagem, né, eu tenho também a obrigatoriedade de realizar esse processo, essa avaliação, esse mecanismo aí de consulta, anamnese, entrevista, investigação, né, o diagnóstico, a implementação e a avaliação de enfermagem, tá? Alguma dúvida frente a isso daí? Então, assim, essa live de agora foi só uma complementaçãozinha de uma live que eu iniciei mais cedo um pouco e eu tive que encerrar devido ao movimento aqui no estúdio, tá? Tava chegando clientes, tá? Eu fui dar continuidade aqui às aulas e aí então eu tinha parado nessa finalização aí para falar um pouquinho do processo de enfermagem. Essa daqui é uma série de atividades, uma série de lives que vamos estar realizando, que é a respeito, ou melhor, com o tema dos novos caminhos da enfermagem, aí principalmente dentro do Pilates, tá? Então qualquer dúvida pode mandar um direct, fazer alguma pergunta. Se tiver algum tema que vocês queiram que a gente trabalhe, também pode dar sugestão, tá? Algum processo que vocês queiram entender dentro da enfermagem, ou algum tema específico dentro do Pilates, ou Pilates relacionado aí a alguma patologia, que nós podemos estar desenvolvendo aí essa atividade, tá? Vou só dar uma olhadinha